Sani Cariveniti, bem-vindos ao canal Linguamare. Hoje vamos falar aqui sobre um sobrenome da família Carmelo, que também pode ser Carmel. Existem os Carmel, Carmelo. Então, mais uma vez eu agradeço vocês que escreveram aí, que pediram para eu falar sobre o sobrenome de vocês aqui embaixo nos comentários, ok? Nos comentários do vídeo postado no YouTube, no canal Linguamare no YouTube. E claro, se você aí quer saber mais sobre o sobrenome da família Carmelo, Carmel e tantas outras variantes que são parecidas com esse sobrenome, portanto, vieram da mesma derivação, curte o vídeo, compartilha aí com o pessoal, compartilha com a família se você é Carmelo ou Carmel, se conhece alguém que é, compartilha esse vídeo aí com a pessoa, compartilha com a família e óbvio, não deixa de se inscrever nesse canal e se você também quiser saber mais sobre o seu sobrenome, é só escrever aqui embaixo no vídeo do YouTube que eu vou vir aqui, eu venho atuando e falo sobre o seu sobrenome, eu pesquiso sobre o seu sobrenome e assim a gente consegue saber mais também sobre a história vêneta, porque os sobrenomes estão ligados não somente à nossa história, mas também à história dos vênetos e isso acaba fazendo uma ligação conosco também, né? E faz com que a gente se aprofunde, com que sejamos pessoas melhores, com que sejamos pessoas que realmente possuem raízes e não pessoas superficiais como a gente encontra muitas por aí, ok? São pessoas que, até eu quero alguma coisa, né? Eu quero conhecer mais sobre as minhas origens, eu até gostaria de falar a língua vêneta, eu até gostaria disso, daquilo, mas eu não tenho vontade, né? Eu não boto isso como prioridade. Ou seja, infelizmente são sempre as mesmas pessoas que, se vocês forem ver, elas nunca conseguem concluir nada na vida, assim, de relevante, né? As coisas que realmente elas querem para a vida delas, elas não conseguem concluir, elas só concluem aquilo que os outros dizem, né? Aquilo que os outros querem que elas concluam. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Então, vamos saber mais sobre essa família que é muito importante, né? Carmelo, Carmel. Olha, esse aqui entra para o hall, né, para o corredor aí das famílias de sobrenome de profissão, né, que vem de uma profissão. Mas como assim Carmelo, Carmelo? O que tem a ver? Eu não consigo ligar isso com nada. É aí que tá, pessoal. Aí que tá. Carmelo, Carmel, tá? Existe esse termo também, um termo mais antigo em língua vêneta, Carmel. É por isso que é importante, né, a gente ter esse vocabulário, esse léxico do vêneto na nossa cabeça para a gente entender melhor. Ele significa pavio. Pavio. Mas como assim? Pavio? Que profissão é essa? Assim, óbvio, é um termo mais antigo, era como as pessoas se referenciavam a isso uma vez, mas a gente tem que ter em mente que, na verdade, esse pavio é um pavio relacionado à quantidade de lã, ok? Quantidade de lã preparada na embalagem para fiação. Seria esse pavio, um pavio de lã, óbvio, né? Então, como geralmente todos os sobrenomes eles acabam vindo ali do período da Idade Média, é lógico que não teria como ser diferente com esse sobrenome aqui, Carmelo, Carmel. Vamos lá. Eu preciso, antes, né, de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse sobrenome, eu preciso falar para vocês sobre história. Isso aí, história. A gente estuda até um pouquinho, né? É muito pouco. História europeia, história medieval, da Idade Média. A gente só tem lá, ao menos no tempo que eu estudava na escola, no ensino fundamental, se tinha muito pouco sobre isso, né? Uma coisa bem picoteada. Então a gente acaba passando por períodos muito relevantes e interessantes, principalmente para nós que somos descendentes de europeus, né? A gente deveria saber dessas coisas. Então a gente não caiu de uma árvore no Brasil e aí acabou, né? Que nem abacate, assim. Não é assim que funciona. Então a história que a gente tem um pano de fundo aí ligado a isso começa entre o século XI e o século XIII na Idade Média, onde se registrou um grande dinamismo na Europa medieval. Tá? Um grande dinamismo na Europa medieval. Mas que dinamismo seria esse? Bom, geralmente é o quê? É algo ligado ao setor produtivo, tá? O que inicia, obviamente, né, aquele pensamento do capitalismo e tal. Claro, a gente já tem o capitalismo, ele sempre esteve
né, entre o sistema do ser humano, sempre não, mas sempre se deu essa vazão, sempre se deu esse conceito do capital, né? As pessoas têm as coisas, enfim, as pessoas trocam as coisas e depois substituem as coisas trocadas por dinheiro, por ouro, por prata, depois vem o papel moeda com os bancos e tudo mais. Bom, chegando nessa parte aqui um pouco mais conceitual, então, nessa época do século XI e XIII, na Europa medieval, vários setores aí começam a contribuir para o renascimento significativo da economia europeia, né? Aquilo que eu estava falando ligado sempre ao capital, né? As pessoas precisavam viver e elas precisavam ter dinheiro, né? Precisavam desenvolver coisas que dessem uma subsistência um pouco melhor, um pouco mais rentável, né, para elas. Então o setor têxtil aí começa a vir à luz nesse período, mais ou menos nesse período, tá? Então, desenvolvido obviamente em várias regiões europeias, foi um dos que mais contribuiu para despertar, né, para o despertar medievo, que eles dizem assim. Ou seja, a economia começa a ter um fluxo maior a partir, né, desse setor têxtil da época, que é um setor altamente escalável, um setor altamente produtivo, né, onde existiam já pequenas e até médias e grandes fábricas, né, de tecidos que trabalhavam principalmente com o quê? Com a lã. E aí a gente acaba voltando aqui para o nosso sobrenome Carmelo. Carmelo, né, enfim, pavio, pavio de lã, que é ligado a isso, justamente a isso, a essa época onde o setor produtivo têxtil da Idade Média ele começa a florescer. Então, não é raro se encontrar aí nos livros, enfim, na literatura e até imagens depois, né, figuras pintadas de verdadeiras indústrias têxteis, né, que aconteceram naquele período da Idade Média, porque geralmente a gente tem na cabeça que a Idade Média era só, né, floresta, enfim, pessoas se matando, andando de cavalo e tudo mais. Mas o que acontece é que isso é muito superficial e existia já indústrias naquele período, indústrias obviamente não como as de hoje, mas com protótipos que até hoje são seguidos e que influenciaram, por exemplo, a Revolução Industrial, todo esse pensamento, todo esse mecanismo, a lógica da produção. Isso já começou, já existia lá no século XI, século XIII, graças também a esses setores produtivos que começavam a nascer naquele período. Então, a gente já puxa um pouco, né, a história para a nossa parte aqui. Em Veneza, obviamente, sempre foi a capital, né? A capital dos Vênetos, nesse período, século XI, século XIII, a capital da maior, né? Da gigante, sereníssima República de Veneza. Não existia Itália, República de Veneza. Aí depois o restante da Itália eram outras coisas, né? Então, Veneza, a capital dos Vênetos, já era digamos, um grande parque aí industrial, obviamente, do que se fazia na época, e a indústria da seda estava aflorando, assim, já estava bombando já naquele período, tá? Então, era em franco crescimento a indústria da seda. Aliada à indústria da seda, obviamente, se tinha o material, a lã também, então eram duas frentes muito poderosas, tá? Para os Vênetos, para a capital, para Veneza, para a República de Veneza, fazer com que a sua economia fosse cada vez mais pujante, entre outras coisas, obviamente, né? Não se vivia só disso. Então, esse aí foi um trunfo comercial iniciado nos tempos da Rota da Seda, por exemplo, né? A gente tem quem é o personagem mais importante da Rota da Seda, tá? Quem é? Obviamente, Marco Polo, né? Marco Polo. E quem era Marco Polo? Bom, eu já ouvi falar de Marco Polo, todo mundo já ouviu falar de Marco Polo, mas pouquíssimas pessoas sabem ou fazem a ligação que Marco Polo era vêneto, falava a língua vêneta, né? Falava a língua vêneta e ele foi ali o precursor da Rota da Seda e que deu aí uma perspectiva mais pujante para a Sereníssima República de Veneza. Então, por meio do Vêneto, aí, Marco Polo, a gente teve uma revolução industrial, digamos assim, medieval, daquele período também. Então, o ofício da seda, ele foi muito, muito dominado naquela época e principalmente nos registros históricos pelo progenitor dessa família Carmelo, Carmel, Carmeli,
e assim por diante, existem essas variações. O progenitor, que foi conhecido justamente pelo apelido da profissão dele, eles dominavam também esse ramo aí, esse ramo da seda, da produção de seda. Então vocês veem, né? As coisas sempre têm um passado, vai, volta, volta, volta lá para trás, e a gente consegue descobrir muitas coisas que eram impossíveis de serem descobertas. Porém, é preciso ter um aprofundamento histórico. Não se pode descobrir nada, enfim, trabalhando com a hipótese só da imigração no Brasil e acabou. Isso é um fato muito importante na nossa história, é o que nos molda aqui, né, o que nos traz aqui, mas não somente. A gente precisa ter um aprofundamento maior. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obviamente os vídeos sobre os sobrenomes, né? Não existem só os vídeos de sobrenomes, existem os outros vídeos que são gerais sobre história, língua vêneta, sobre uma série de outras coisas. Então, é por isso que é importante curtir aí, né, os vídeos, né, e se inscrever no canal e compartilhar esses vídeos aqui, para também, depois que você se inscreve aí, você ser avisado, né? Avisado. Aperta aí o sininho para sempre ter um aviso. Mesmo se você escrever seu sobrenome aqui, não vai ficar sabendo, né? Se não tiver um aviso aí no seu YouTube, se não aparecer no seu celular, nunca vai ficar sabendo se eu fiz o vídeo da sua família ou não. Importante a gente ser avisado sobre isso. Nunca vi ringrazio un'altra volta che si qua di guardare i miei video e venguro una buona giornata, una excelente giornata. Ciao ciao, strucon a tutti.